Por falar em Dorival Júnior, coletiva do Marcos Braz, do Spindel, está dando o que falar. O Flamengo, que apresentou o Nicolás de la Cruz, reforço, está chegando para a temporada 24 do Mengão. Vários assuntos foram colocados na mesa, os dirigentes foram questionados. E esse assunto do Dorival Júnior e das férias de 40 dias do Flamengo também foi colocado aí na mesa, foi colocado aí na coletiva. Vamos ouvir o Dorival Júnior primeiro, para a gente poder contextualizar a fala depois do Spindel, do Marcos Braz sobre esse assunto. Tão questionada, tão criticada a férias de 40 dias do Flamengo, porque o Dorival Júnior, ele falou o seguinte, ele disse que a sua comissão técnica gostaria que o grupo se representasse em 19 de dezembro daquele ano, após a parada da Copa do Mundo do Catar, e acabou não acontecendo. Vamos lá, vamos conferir a fala do Dorival Júnior aqui no Canelada da Jovem Pan. Não, nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão, e pelo contrário, tinha uma opinião que foi externada em reunião após o título em Guayaquil. Nosso desejo era de que os jogadores se representassem no dia 19 do 12 e com treinamentos durante a semana e folgas sábados e domingos de dezembro para comemorarem as festas de fim de ano. Realmente foi um tema com vozes discordantes e decidimos para bater o martelo após a definição da renovação. Porém, não abriria mão desse retorno no dia 19, foi a fala do Dorival Júnior. E agora sim, a versão do Marcos Braz e do Spindel no Flamengo. Eu gostaria de esclarecer um tema aqui, que na entrevista que o Dorival colocou ali, eu não sei porque ele não tocou nesse tema antes, levou mais de um ano para tocar nesse tema. A gente tem uma postura aqui, que os temas que são tratados internamente de operação, eu acho que essas questões, roupa suja se lava em casa, tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar a 19 de dezembro. Esse tema foi debatido com todas as partes, todos presentes, ele participou da discussão, a posição da comissão técnica dele foi de 3 de janeiro, jamais foi definido. Eu e Marcos, no final das contas, mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. E 26 de dezembro, num ano que a gente jogou quase 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, porque o calendário foi 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, num ano que a gente foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, a gente achou apoiado pela fisiologia e pela área de saúde, foram 34 dias de pré-temporada até a primeira decisão do Flamengo, que foi a Supercopa, que infelizmente nós perdemos para o Palmeiras. O Palmeiras se apresentou 3 de janeiro. Então não foi a pré-temporada que fez com que a gente perdesse o Palmeiras, mas a decisão 26 de dezembro foi minha e do Marcos, porque a decisão não foi tomada e não se tomava e não se posicionava, a gente não concordava com 3 de janeiro e a gente mandou que se reapresentasse 26 de dezembro. Agora, a verdade é essa. Pedro, a única pena que eu tenho nisso... precisava expor isso. A única pena que eu tenho nisso é por que levou 12 meses para se posicionar, porque o questionamento da imprensa, de todos vocês, sem exceção, em relação a quando e por que a gente voltou no dia 26 de dezembro, por que não voltou antes, foi desde sempre. Eu vejo essa crítica, essas perguntas em todos os jornalistas, todos os órgãos de imprensa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí o Flamengo estava mal. A imprensa, junho, julho, agosto, setembro, sempre botando nisso. Aí depois que ganha dele, depois que ganha do Flamengo, numa final, aí vai se posicionar falando. Por que não falou antes? O tadinho e o coitadinho no futebol brasileiro navega bem. Aí, Marcos Braz, Spindel, falando sobre esse assunto. O Dorival Júnior disse que tinha pedido para os jogadores se reapresentarem no dia 19 de dezembro. Spindel e Braz negam essa versão. Disseram que o Dorival Júnior concordou com o dia 3 de janeiro e eles tinham sugerido o dia 26 de dezembro. Ô Mauro César, o que falar dessa questão toda aí no Flamengo, envolvendo o Dorival Júnior, envolvendo o Marcos Braz, o Spindel e as polêmicas férias de 40 dias no Mengão?
Bem, essas férias foram absurdas, né? O fato de outras equipes, Palmeiras, qualquer outra, para ser apresentado antes ou depois, acho que não serve como paralelo, porque o Flamengo trocou de técnico. E o novo técnico chegou no dia 2 de janeiro, que ele não podia assumir em dezembro. Mas ele poderia mandar a sua comissão técnica começar os trabalhos físicos e até técnicos com auxiliar em dezembro, se eles voltassem um mês depois das férias. O fato do Flamengo ter jogado 80 jogos, jogou 80 jogos, 30 dias, não dá para descansar e recuperar? Pô, é mais do que isso. Tá bom, né? 30 dias, né? Pra você pensar aqui. Pô. E outra coisa, a partir do momento que o Flamengo deu férias aos jogadores, esquece 2022, tinha que pensar em 23, que teria uma sequência de jogos importantes no começo do ano. Então, por isso era muito importante voltar antes. Nenhum time tinha essa programação no começo do ano. Com Supercopa, Mundial de Clubes, Recopa, Campeonato Carioca, tudo ali no começo do ano. Então, era obrigatório, dentro de um ambiente minimamente sério e profissional, voltar antes, iniciar os trabalhos o quanto antes. O técnico não poderia estar presente, mas os trabalhos poderiam começar com auxiliar, até com a orientação do próprio técnico, era o Vitor Pereira. Olha, não estou lá, mas você vai lá, faz isso. Começa o trabalho dessa maneira. Ele está fazendo isso agora com o Abel, não? Exato. O Abel deu uma esticada e a comissão técnica dele... Começa o trabalho. Quando você chega, dia 3, já encontra o time mais pronto, mais preparado para dar uma estilingada e fazer o trabalho que ele precisava. Porque era um novo técnico, um novo momento e muitas competições. O Palmeiras não tinha o jogo com o Flamengo, que é um jogo só, né? Foi 4-3 ali, um jogo lá e cá e tal. Podia acontecer qualquer coisa naquele jogo. Depois tinha só o Campeonato Paulista. O Flamengo tinha uma sequência ali importante de jogos. O jogo da Recopa é um jogo fora e um jogo em casa. São 2. O Mundial tem que viajar para o Marrocos. Também mais 2 partidas. Então, obviamente, foi uma programação muito mal feita. A informação que eu tinha lá atrás é que todo mundo concordou com esticar as férias. Para cá, para lá, tantos dias. Inclusive a comissão técnica, falei isso aqui algumas vezes. Também achei muito estranha essa conversa do Dorival, quando ele deu essa entrevista, que queria voltar no dia 19. Porque ele sempre foi muito condescendente com o time. E eu fui muito criticado na época, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, que eu desci a mamona aqui, em todos os espaços que eu trabalho, no comportamento ridículo dos jogadores, quando quase perderam para o Juventude, perderam para o Avaí, perderam para o Coritiba, 3 times de zona do rebaixamento, 2 rebaixados, e perderam para o Corinthians também no Maracanã, que foi o único jogo razoável que o time fez. O time entrou de férias, na verdade, depois de ganhar os títulos. Ninguém queria mais nada, tinha jogador de folga. Sumia, não aparecia mais jogo nenhum. Aí o Dorival ia na coletiva, não, os jogadores estão cansados. Como cansados? Ele revezava o time, o que também derruba essa tese do Spindle. Revezava um time que jogava o brasileiro, outro time que jogava as Copas. Então estão cansados do quê? Os caras ficavam a semana inteira esperando um jogo. O Flamengo jogou com o Palmeiras aqui com o time reserva, jogou com o Ceará quando poderia encostar no Palmeiras, que empataram com o Bragantino com o time reserva. E empatou essas partidas, se tivesse vencido, talvez até encostasse no Palmeiras e pudesse até sonhar com o título. Foi uma escolha que foi feita pelo clube, pelo Dorival, com a diretoria, com toda a certeza, de priorizar as Copas. Então também não cola. Não acredito nessa versão, acho muito mequetrefe, de que queria voltar dia 19, não combina nem um pouco também, mas é o dito pelo não dito. Eles vão ficar ali um falando uma coisa, outro falando outra. Todos estão errados. Dorival, Spindle, Marcos Braz, jogadores que queriam também as férias. Eles não pensaram, não, eles têm que voltar para estar na ponta dos cascos, porque o ano que vem, cara, o couro vai comer. Se a gente for bem sucedido, a gente pode ganhar a Supercopa, a Recopa, o Mundial de Clube. Já pensou? E ainda de quebra o Carioca. O ano foi todo ruim para o Flamengo. Mas imagina se eles começam o ano ganhando 2, 3 taças na sequência. Se ganhar um Mundial de Clube, isso acontece, que é dificílimo, mas se conseguisse. Os caras entram para a história, pô, né? Chega outra festa interditando na cidade, como foi a da Libertadores, aquele dia lá que o Gabigol cantou a musiquinha do Tite, né? Teve isso também, a torcida. Então, cara, tudo errado, foi tudo errado. Eu acho que ninguém escapa disso aí. E outra coisa, se o Dorival queria 19 e botaram 26 e ele aceitou, ele não pode ser nem técnico da seleção brasileira. É o técnico, cara, tem que se impor. Que história? Eu duvido que no Palmeiras, se alguém falar, Abel, vamos voltar tal dia, vamos fazer isso, ele vai ser voto vencido. Não, o trabalho que ele faz sou eu que assumo o time, eu que treino, eu que sei os dias que eu preciso. Mas temos que dar férias aos jogadores. Eu não estou tirando nenhum dia de férias, são 30 dias. O técnico tem que se impor nessa hora. E ali era o técnico campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Tinha tamanho, né? Não, eu queria dia 19, botaram dia 2. Pelo amor de Deus, né, Dorival? Então você tinha que botar na mesa e falar, não, eu quero dia 19, vou voltar dia 19, eu preciso trabalhar para o ano que vem, vai começar o ano com muitos compromissos, que se ele permanece, ele não teria o empecilho do Vitor Pereira. Ele começaria a trabalhar ainda em dezembro e cara, todo o tempo ajuda, só ajuda.
E aí chega com o time bem fisicamente, na ponta dos cascos, definido taticamente, tecnicamente, o que ele quisesse mudar na equipe, forma de jogar, que já era necessário, que o time no final já estava caindo muito de rendimento, apesar de ter vencido as finais, não jogou bem as finais das competições que conquistou. Então acho que ninguém escapa aí. O que eu achei bom dessa entrevista foi a participação do Spindl em temas gerais, falando muitas coisas importantes, não ficando ali naquela coisa de dirigente em coletivo que só fala o lugar comum ou assuntos mais leves. O resto aqui é interno. Não, abriu o verbo, falou de muitos assuntos importantes, achei bem interessante, gostei. Acho que todos os dirigentes deveriam fazer assim, porque ali estão abordando os assuntos que interessam ao torcedor, né? Esse até é o menos importante, que isso é uma coisa que já passou. Fica só, como ele mesmo falou, lavando roupa suja. Mas vários pontos importantes ele falou ali, sobre contratações, sobre outros temas, sobre questões financeiras, né, e tudo mais. O Marcos Braz não, está mais preocupado em ficar no fogo amigo, alfinetando o departamento financeiro. Porque existem rixas internas no Flamengo desde sempre, na gestão de Rodolfo Landim, e aí ele fica mandando ali algumas indiretas. Alguém do financeiro podia sentar do nosso lado aqui e tal. Não sei porque o cara do financeiro tem que sentar ali, só se tiver algum assunto de finanças. Para falar que o Flamengo está em dia com as finanças, não precisa sentar alguém do financeiro, todo mundo sabe. O próprio Spindl, em dado momento, deu um número que a gente não tinha. Ele falou, a dívida líquida do Flamengo está em 50 milhões de reais. A dívida em 2013 era de 750, né? Que corrigido hoje daria 1,5 bilhão, sei lá quanto, tem que fazer a conta aqui, daria alguma coisa assim. Porque com juros de banco, aquela coisa, a dívida ali não é só a inflação, né? Parte da dívida é dívida que tem juros altíssimos, seriam aplicados em cima daquilo se não fosse pago. Então poderia chegar de repente a 2 bi. Né? E a dívida é de 50 milhões, que é uma dívida ridícula para um time que fatura 1 bilhão. Isso aí não se discute, é muito claro que o clube está bem financeiramente e está bem saudável nesse aspecto. O problema é o futebol. O problema está no futebol. E essa história aí ninguém escapa, inclusive os jogadores. Jogadores importantes, jogadores com história no clube, lideranças importantes, todo mundo se preocupou com as férias. Em ter mais tempo para ficar sem fazer nada. Então, se são super profissionais, como o jogador gosta de falar, sou profissional e tal, então, peraí, não, eu quero voltar, cara, eu quero trabalhar, porque eu sei o que me espera ali. Se eu ganhar os títulos aqui, nós ganharmos no começo do ano, pô, cara, muda, além da premiação, muda o seu patamar como jogador. São títulos importantes de jogo que o Flamengo perdeu todos e começou ali. Por que acontece? A partir dali, o que vem? Mas o Marcos Braz vem com uma tese esdrúxula. Lá na frente o time não melhorava e falava... Você começa errado, continua errado. Começou errado, trocou de tempo, continuou errado, tropeçando, como foi no outro ano. Quando o Paulo Souza foi contratado, ele recebeu ali uma orientação para dar uma mudança geral, o cara acreditou. Opa, vamos mudar. Começou a mudar tudo. Bateu de frente com o Diego Alves, já ficou ruim para ele. Aí fizeram uma reunião, foram 5 jogadores numa reunião, nunca vi isso. Tem um problema de um profissional, que era o técnico, né? E também ali um auxiliar, alguém da comissão técnica, com um goleiro. Aí vão os dirigentes, as pessoas da comissão técnica, um petit comitê de jogadores. Para quê? Para quê? Não tem sentido. Quer dizer, a panela como é forte, né? Foi na reunião. Quer dizer, o cara acabou espirrando. Cometeu seus erros também, evidentemente, mas tudo foi na conta do técnico. Aí entra o Dorival no meio do ano e deu certo, se por linhas tortas. Mas no final do ano, o time já vinha caindo, claramente vinha caindo. E aí eles fazem a mudança para um outro técnico, mas dão férias gigantescas aos jogadores. Não tem explicação, isso aí, está todo mundo errado. Ninguém escapa. Inclusive o presidente também do clube que aceitou essas férias gigantescas de 42 dias para esses jogadores muito bem pagos, em dia. O Flamengo não atrasa salário há quase 11 anos, né, tem todas as condições de trabalho. Jogaram 80 jogos, tadinhos, né? Brincadeira isso. Então, assim, se você fizer um levantamento, quem jogou 80 jogos? Com aquele revezamento do Dorival? O próprio campeonato estadual não joga a maioria, né? Exato, agora mesmo no começo jogam os garotos. E reveza. Ninguém jogou 80 jogos. Tem tudo. Não, pelo amor de Deus. E assim, 30 dias para você se recuperar. O que me chama a atenção, meu Pedro, é o seguinte: ninguém pensar assim, cara. Aparentemente ninguém pensou. A gente voltando antes, a gente tem que começar a preparar o time, porque, cara, o couro vai comer. Janeiro é Palmeiras de cara, Del Valle e tem o Mundial, pô. Poderia ter o Flamengo e Real Madrid. Claro que a chance é muito pequena de ganhar, mas você sempre vai com essa expectativa. Então você tem que se preparar para isso. Não se preparou. Quando o Corinthians ganhou o Mundial contra o Chelsea, que foi o último brasileiro a vencer lá, o Corinthians ganhou a Libertadores no meio do ano, ela não ia até novembro. Ele ficou 6 meses só pensando se preparando para o Mundial. Não teria a menor chance. Ainda assim, o Cássio foi melhor em campo. E o Chelsea vivia em crise, trocando de técnico. Quer dizer, foi um negócio... Se preparou.
O Flamengo estava de férias, 42 dias de férias. Eu lembro bem, Pedro, que o Flávio e você dá notícia aqui, que quando acabou agora o campeonato, o ano passado brasileiro, o Abel ficou mais uma semana aqui no Brasil, sem ter férias para organizar 2024. Tanto que ele não voltou ainda, né? Voltou a comissão técnica dele. Volta amanhã. Voltou a comissão técnica dele, na semana foi todo mundo embora, e ele ficou aqui para organizar a temporada de 2024. Contratações, vendo tudo. E agora a comissão técnica dele voltou antes, tá dando treino. Sim. E o Abel vai chegar amanhã, né? Chega amanhã. Chega amanhã. Quando acontece essas coisas assim, 22 anos como ex-atleta profissional, eu lembro que quando o Luxemburgo assumiu a seleção e o Corinthians, a gente ganhou o Brasileiro em 98, e o Oswaldo de Oliveira assume no lugar do Luxemburgo. E fomos campeões brasileiros, assim, tipo 23 de dezembro. O Oswaldo me liga, eu tô de férias em Nazaré, né, pra minha querida Bahia. O Oswaldo me liga, Vampi, pô, velho, eu vou assumir agora, posso contar com você? Eu digo, pode. Você pode chegar antes? Você pode chegar... joguei dia 23 de dezembro, Flávio. Você não pode chegar no dia 6 de janeiro, não, para me ajudar, eu que vou assumir a equipe. Vai ter o Rio-São Paulo, que antes do estadual tinha o Rio-São Paulo. 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo. Eu voltei dia 6 para ajudar o Oswaldo. Aí o Corinthians me pagava meus dias de férias em dinheiro. Mas eu tirei só 10 dias para poder ajudar, porque ele tinha Libertadores, tinha tudo. Eu lembro que só topou 3. Eu, Ricardinho e mais um, dos 11 titulares. Os demais não quis, mas foi uma opção. Deu, né? 45 dias de férias, na bola, você tirou uma férias mais metade. É a mesma coisa quando tem essa data aí que para assim, 15 dias, data FIFA, que você não leva o atleta para a seleção, é metade de uma pré-temporada, 15 dias. Você faz 30 dias quando você tem tempo. Então é uma férias mais outra metade, quando deu 45. Mais um pouco, dois períodos de férias, né? Agora, quando foi isso? Para mim, eu estava viajando, não vi. Quando foi que o Dorival falou? Foi ontem? Isso? O Dorival respondeu isso no dia 29 de dezembro. Foi na coletiva agora na seleção? Não, foi numa entrevista pro GE. Ah. Isso, perfeito. Dia 29 de dezembro. E aí ele soltou isso, né? Dia 29 de dezembro. Flávio Prado, saiu. O Dorival falou uma coisa, agora os dirigentes do Flamengo já estão falando outra, rebateram o que disse o Dorival Júnior, mas é um absurdo, né? O Flamengo, de qualquer forma, ficou 40 dias de férias, Flávio. Eu espero que tenham aprendido com o evento, e aí eu não estava lá, não ouvia a conversa, eles se entendam, palavra de um contra a palavra de outro. Mas que tenham aprendido com o evento, né? Que me parece que 45 dias de férias é uma das razões do Flamengo conseguir, com uma folha de pagamento que foi dita nessa própria entrevista aí, de 25 milhões de reais mês, não ganhar um título. Isso aí, olha, tem que caprichar. Disputa cada campeonatinho sem vergonha, né? Não disputa só campeonato bala. E não ganhou um título. Então eu acho que espero que sirva de lição, né? Quem foi o culpado, quem não foi, acho que todo mundo tem a sua cota, mas realmente que tem aprendido a lição. Porque você com 25 milhões no Brasil, 25 milhões de reais pagando em dia e não ganhar nenhum título, olha, é Guinness Book. Tem que caprichar para conseguir isso aí, viu? Tem que caprichar.